Glórias ao nome de Jesus. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, louvado e exaltado seja o teu nome. Declaramos que santo, santo, santo é o Senhor. Continua falando conosco, Pai. Continua ministrando a nossa vida, Senhor amado. Ó Deus de poder e grande glória, que a palavra a ser anunciada seja a palavra que vem do teu coração para o nosso coração. Para isso que verdadeiramente o homem desapareça e somente o Senhor seja exaltado e glorificado neste lugar. No nome de Jesus, amém. Antes de você sentar, nós aprendemos nas Sagradas Escrituras que quando nós oramos, o Senhor recebe a nossa oração e Ele responde. A resposta do Senhor sempre, todas as vezes, é a melhor resposta. Eu quero fazer um clamor com a igreja agora. E você que está aqui, sem dúvida alguma, como servo do Senhor, serva do Senhor, vai participar disso. Quero orar por uma criancinha recém-nascida, Tereza. Ela nasceu ontem. Ela é neta dos irmãos Luiz Cláudio e Fátima, né? A maioria conhece. E ela nasceu com uma dificuldade, um problemazinho de saúde. Aquilo para o Senhor não é nada. Não são os médicos que têm a última palavra, mas o Senhor. Eu quero apresentar a vida da Tereza agora. A vida dos seus pais, seus avós, para que a vontade do Senhor, que é boa, agradável e perfeita, seja feita naquela vida, né? Esperada com tanto amor, tanto carinho. Mas nós sabemos que Deus tem poder para reverter toda e qualquer situação. Vamos orar. Pai amado, nós estamos em Tua presença gloriosa. Rendemos graças ao Teu nome. Pai amado, a nossa dependência é do Senhor. O Senhor é a nossa torre forte, o consolo, o conforto, o auxílio bem presente em todos os momentos da nossa vida, Pai. Conforme a Tua palavra nos ensina, no nome de Jesus, levantamos as nossas mãos e apresentamos agora a pequenininha Tereza, Pai. Senhor, em nome de Jesus, o Senhor tem poder para reverter toda e qualquer situação. O Senhor é o Deus que é trino e uno, o Deus que não conhece impossíveis. Pai Santo, que os médicos sejam usados como instrumentos em Tuas mãos poderosas. Apresenta, Senhor, a vida da Bia, a vida do Marco, como pais, uma espera tão maravilhosa, Senhor. Dá o consolo e o conforto que eles necessitam, Pai. Não há palavras do homem, mas o Teu Santo Espírito tem o poder, Ele é o Consolador. Apresento a vida do Luiz Cláudio, da Fátima, apresento a vida dos pais do Marco. Senhor, em nome de Jesus, cada familiar, Pai, que esteja recebendo a força que vem do alto, a tranquilidade e a certeza de que o Senhor é o Deus que age. Em nome de Jesus, Pai, ministramos vida, ministramos saúde, Pai, ministramos em nome de Jesus. Clamamos ao Senhor em nome de Jesus, que aquela criança não fique com nenhuma sequela, Pai, e que seja totalmente sã, Pai. Uma serva Tua, Pai, alguém que vai louvar e exaltar ao Teu santo nome. É nesse nome, que é o nome que está acima de todo nome, que é o nome de Jesus, que te pedimos e já te agradecemos. Amém. Amém, igreja? Você pode assentar, você pode aplaudir ao nome de Jesus. Ao Senhor toda a honra, toda a glória, todo louvor, toda exaltação e todo o aplauso. Eu vou contar o meu tempo a partir de agora, viu? Então zera esse negócio aí e começa de novo. Glória a Deus. Ô irmãos, nós estamos escutando milagres a cada momento. Milagres. Há pouco eu ouvi o testemunho de um milagre, daqui a pouco se falará sobre ele. Nosso Deus é o Deus dos milagres. Mas irmãos, eu quero falar com vocês nessa manhã sobre algo que é bem conhecido do povo de Deus,
mas que nós precisamos estar sempre lembrados do que diz a palavra a esse respeito. Eu tenho dito para os irmãos que Deus trabalha no nosso caráter, para que tenhamos um caráter semelhante ao caráter de Cristo. Isso não é nenhuma heresia, nenhuma invenção denominacional. Isso é palavra, isso é Bíblia. E o alerta do Senhor é para que tenhamos uma vida plena. E todas as vezes eu ressalto, vida plena não é vida perfeita. Nós estamos aqui, enfrentamos lutas, aflições terríveis, mas a presença do Senhor faz toda a diferença. Eu quero lembrar a igreja que nós somos criados para ser semelhante a Cristo. Você foi criado para ser semelhante a Cristo. Eu fui criado para ser semelhante a Cristo. E lá na carta aos Efésios, capítulo 4, versículos 21 a 24, é o nosso texto básico. Versão Almeida, século 21. Efésios 4, de 21 a 24. Se é que de fato o ouvistes, nele fostes instruídos, conforme a verdade que está em Jesus. A vos despido, velho homem, do vosso procedimento anterior, que se corrompe pelos desejos maus e enganadores, e a vos renovar no espírito da vossa mente, e a vos revestir do novo homem, criado segundo Deus, em verdadeira justiça e santidade. Aleluia. Criado segundo Deus, em verdadeira justiça e santidade. A maneira como Deus usou o apóstolo Paulo realmente foi algo tremendo, extraordinário, foi de maneira extraordinária. E nós constatamos, através da leitura da palavra, que existia uma conexão real, uma intimidade real, não é? Entre Paulo e o Senhor eterno. Então nós podemos dizer que aquele homem andava com Deus. Não há nenhuma dúvida de que a visão do apóstolo tinha sido totalmente restaurada e a sua vida imitava Cristo. Tanto é que ele disse: olha, sejam meus imitadores, porque eu sou imitador de Cristo. Agora, assim como penso nisso, eu também procuro imaginar, e nós temos o relato do próprio apóstolo em outras cartas, né? O quanto foram terríveis as investidas do maligno contra a sua vida. Irmãos, a luta diária, por favor, preste muita atenção no que eu vou falar, para você não pegar só uma parte. A luta diária só tende a aumentar quando mantemos o firme propósito de fazer com que a nossa vida seja semelhante à vida de Cristo. Ponto. Mas eu tenho que ressaltar que, por maiores que sejam essas lutas, não somos nós quem lutamos quando nós estamos em Cristo. Ele luta as nossas lutas. Aleluia. Nunca enfrentaremos o adversário na nossa força, na nossa experiência de vida, no nosso conhecimento. Enfrentamos o adversário no poder e autoridade que há no nome de Jesus. Então, por piores que sejam as aflições, em Cristo, Ele está presente na nossa vida, fortalecendo, renovando, restaurando, direcionando, capacitando, protegendo. Então, a luta aqui, aos olhos dos homens que ainda não têm a Cristo, que dizem assim: mas
que luta terrível que aquela família está passando, que aquele homem, aquela mulher, que eles estão passando. Para nós, existe a dificuldade, mas a certeza absoluta, a paz, de que não somos nós que lutamos, mas o Senhor luta conosco. E Paulo tinha essa certeza. Paulo tinha essa certeza. Aleluia. E nós continuaremos enfrentando as aflições, batalhando no poder e na autoridade do nome e do sangue de Jesus. Amém. Eu vou repetir o que disse agora no início do culto. O nosso Deus não conhece impossíveis. Amém? Você pode dizer glórias a Jesus? Pode dizer mais uma vez bem forte enquanto eu tomo essa água? Amém. Ele tem poder para reverter toda e qualquer circunstância, sejam quais forem. É o que está escrito lá em Romanos, um texto que você conhece tão bem. Romanos capítulo 8, versículos 35 a 37. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou privação, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todos os dias. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Você crê nisso? Então diga glórias a Jesus. Aleluia. Então o nosso relacionamento com Deus é uma questão espiritual. É uma questão espiritual. Deus deseja manter conosco um relacionamento voluntário. Ou seja, esse relacionamento precisa ser real na vida de cada um dos seus servos. Porque essa é a única maneira de conseguirmos mortificar as obras da carne. O relacionamento com Deus tem que ser por intermédio de Jesus Cristo. Não há nenhum outro meio, somente em Cristo. E isso acontece quando reconhecemos e declaramos a Jesus Cristo como nosso Senhor, único e suficiente Salvador. Mais uma vez, em Romanos 8, agora nos versículos de 12 a 14, nós lemos: portanto, irmãos, somos devedores não à carne, para vivermos segundo a carne. Porque, se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas, se pelo Espírito mortificardes as práticas do corpo, vivereis. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Aleluia. A única maneira de ser guiado pelo Espírito Santo é estar em Cristo Jesus. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Então o propósito da morte de Cristo é que vivamos por meio dele. Então essa tem que ser a nossa experiência de salvação. A vida eterna pela fé em Jesus. Irmãos, nunca nos esqueçamos. Está lá em 1 Timóteo, ou 2 Timóteo, deixa eu ver aqui. E diz assim: glórias ao nome de Jesus. 1 Timóteo 2,5. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Minha senhora, anote o texto. Anote esse texto que eu estou dizendo. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5. Porque
há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Quando chegar em casa, você confere na sua Bíblia. É o Espírito Santo que está mandando dizer para você. Quando chegar em casa, você confira na sua Bíblia. Aquela Bíblia é aquela sua Bíblia. É, exatamente. Abra o texto e você vai ler o que está escrito. Deixa eu continuar. Amém? Glórias ao nome de Jesus. A justiça de Deus traz restauração. A justiça de Deus nos faz viver em novidade de vida. Aí eu faço a seguinte pergunta: será que estamos testemunhando que a justiça de Deus tem restaurado a nossa vida? Será que estamos testemunhando disso? Às vezes acontecem algumas coisas que eu fico realmente com vergonha diante do Senhor e peço perdão, e eu sigo em frente para não errar mais. Agora, nessa última viagem que nós fizemos, chegamos em São Paulo, tinha uma conexão para chegar em Maceió. E aí a bagagem demorou muito tempo para ser liberada. Aí quando nós chegamos lá para fazer, como é que chama? Para fazer o check-in, né? Aí um cara com o maior deboche disse assim: viagem de avião tem que chegar 1 hora antes. O cara falou de um jeito, sabe? Aí eu disse: mas foi a companhia de vocês que demorou aí, rapaz. A culpa é de vocês. Não, estou falando de vocês, porque você representa a empresa. Eu falei meio abusado, eu não falei assim muito delicado não, sabe? Mas eu falei um abusado educado e cristão. Creia. Olha, pode crer nisso, pode crer. Mas a Damares já estava aqui no meu braço. Calma. Eu digo: mas eu sou um cara mais calmo do que eu. Mas só pelo fato de isso ter acontecido, eu me senti mal, pessoal. Porque às vezes a gente faz alguma coisa e aí entristece o Espírito Santo. Eu não vou dizer a você que eu ia ficar sorrindo. O cara disse aquilo e eu ia ficar sorrindo. Mas me deu aquela ira santa, sabe? Mas que falta esse cara, como é que sabe um negócio desse, rapaz? Que a maneira como o cara falou foi um negócio terrível. Aí o Espírito de Deus me fez lembrar, são justamente nesses momentos que você precisa fazer a diferença. Eu digo: perdão, Senhor, porque eu fiz só um pouquinho da diferença. Eu tinha que ter feito toda. Mas nós não podemos ter isso aí como desculpa para dizer assim: olha, eu não consigo me segurar. Não posso ter como dizer: mas eu herdei isso dos meus pais. Não, eu quero herdar tudo do meu Pai Celestial. A gente herda, é verdade, características, não é? Situações. Quando eu olho às vezes para trás assim, eu digo: oh Deus, maravilhoso e bondoso. Como o Senhor mudou, né? Como o Senhor mudou a minha vida. Quando eu era criança, a minha mãe dizia assim: se chegar em casa e tiver brigado no colégio, vai apanhar e vai ficar de castigo. Pronto. Aí eu não fazia nada. Vocês não imaginam o que eu aguentei. Eu não levei cascudo, não. Eu dei alguns cascudos, mas eu digo para você. E depois de certo tempo, né? Depois de certo tempo eu digo: peraí. Acabou esse negócio. Eu não vou mais levar desaforo para casa, não. Aí as coisas começaram a mudar. Mas o ensinamento fica. E há um determinado momento que o Espírito de Deus nos faz lembrar quem somos, a quem servimos, para onde estamos indo. Vem o texto bíblico: a palavra dura suscita a ira, mas a palavra branda desvia o furor. Então nós temos que estar conectados com o Senhor o tempo inteiro. Não podemos ter como justificativa um cansaço ou uma provocação. Não, irmão. O cara me provoca no trânsito, eu paro. Se eu estiver no carro, né, eu baixo. Se eu estiver no Fusquinha,
eu vou na manivela e digo, me desculpe, eu não sei nem o que foi que eu fiz. Eu digo, olha, me perdoe se eu fiz alguma coisa. Quebra. Então a nossa vida, ela tem que ser a cada momento uma demonstração real de que verdadeiramente o Espírito de Deus está mudando o nosso ser. Olha, igreja, Adão foi o cabeça da antiga criação, e Cristo, o último Adão, é o cabeça da nova criação. É isso. A antiga criação caiu em pecado e em condenação, e como resultado de quê? Da desobediência. Ô irmãos, a gente está na escola bíblica, né? Falando com a igreja, né? Rapaz, me diz uma coisa, eu queria saber por que é que, eu vou me incluir, tá? Por que é que nós, cristãos, servos do Senhor, temos dificuldades em obedecer princípios estabelecidos? Vou dar um exemplo prático. Não é o caso de hoje, porque no domingo as cadeiras todas estão liberadas. Mas no culto de quinta-feira, a gente coloca lá atrás, como é que chama aquele negócio que você bota uns marcadores ali, numa fita vermelha, né? Para que as cadeiras não sejam utilizadas. Aí eu estou aqui da frente, eu estou olhando. Aí o cara chega, pega a fita vermelha, tira, bota para lá, entra e senta no lugar que está ali determinado. Não é para sentar aqui. O cara acha que não é nada. No reino espiritual isso tem algo terrível. Gente, está lá, está separado, não é para sentar ali. Repito, não é o caso de hoje. Hoje tudo liberado, mas na quinta-feira a gente marca para que vocês fiquem mais próximos. Nós temos uma frequência de 300 e poucas pessoas na quinta-feira. Então, o pessoal mais para cá, né? Por quê? Está lá a placa, é proibido parar na porta de garagem. Aí o cara vai, estaciona na porta de garagem. Aí chega o dono da casa, enfurecido, porque quer entrar ou quer sair. E lá vão os guardiões para apaziguar. Vem ali na tela, veículo tal, compareça lá na frente. E eu fico só olhando, para quem vê quem é que se levanta. Repara só, o que foi, meu filho? Parou no lugar. Há alguns anos tinha uma determinada pessoa que fechava o beco. E vinha com a chave, os irmãos pediam para tirar o carro, ela dizia, não tira não, meu carro vai ficar aí mesmo. Mas tá na passagem, vinham falar comigo na hora do culto. Eu disse, eu vou lá, eu me levantava, arrodeava, chegava lá. Irmã, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, me dê a chave do seu carro. Fiz isso várias vezes. Ia lá, meu irmão, vá, tira o carro, me devolva. Está aqui, irmã, muito obrigado. Gente, que é isso? Princípios. Por quê? Desobediência. Foi a causa. Desobediência. Quando a gente desobedece, vem consequências. A vida espiritual do cara está arrebentada, não sabe o que é. Por quê? Desobediência. A nova criação representa duas coisas: retidão e salvação. Nova criação, estou falando nova criatura, representa duas coisas: retidão e salvação. Então, igreja, nunca nos esqueçamos que a busca da santificação tem que ser realidade na vida daqueles que têm Jesus Cristo como Senhor, único e suficiente Salvador. Então, se você está em Cristo, vai fazer o quê? Vai rejeitar as obras da carne. Mas a regra do condomínio não interessa, não é regra, cumpra. Mas eu não concordo, e daí a maioria concordou. Está estabelecido, você vai quebrar. Na hora que você quebra, vem as consequências sobre a sua vida.
Dá para entender isso, irmãos? Às vezes eu trabalho, eu faço isso, aquilo, mas é problema, é luta. Peraí, para ver a tua vida. Eu, Damares, Suzane e Fernando fomos a um local que a gente de vez em quando vai, na sexta-feira à noite, né? Comer um caranguejozinho, siri e tal. Aí chegou um pessoal, mas tinha uma mulher que falava tanto. E uma outra, que eu não sei nem quem é, que coisa feia, que coisa horrível. Murmuração. Vejamos o texto de Gálatas 5, 19 a 21. As obras da carne são evidentes, a saber, imoralidade, impureza, indecência, idolatria e feitiçaria, inimizades, rivalidades e ciúmes, ira, ambição egoísta, discórdias, partidarismo e inveja, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a essas, contra as quais vos previno, como já vos preveni antes. Os que as praticam não herdarão o reino de Deus. Então, a convocação divina é para que todos que estão em Cristo, em todo tempo, estejam refletindo como um espelho a glória do Senhor. Eita! Refletindo como espelho a glória do Senhor. Porque somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito Santo. O que está escrito em 2 Coríntios 3,18. Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem que vem do Espírito do Senhor. Quem está acordado, diga amém. Amém. O fruto do Espírito precisa... Mesa de som. Se liga como é que está saindo o som, a minha voz na internet. E o fundo musical, por favor. O fruto do Espírito precisa prevalecer em nossa vida. É o que está escrito em Gálatas capítulo 5, versículos 22 e 23. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, amabilidade e domínio próprio. Contra essas coisas não existe lei. Você quer ser o bonzinho? Não quero não. Ninguém quer ser o bonzinho. Nós queremos imitar Cristo. Porque essa vida é passageira. E depois dessa vida existe uma vida eterna. Cada pessoa foi criada para ser semelhante a Cristo. Mas é preciso querer. É preciso estar determinado a fazer isso. Eu vou encerrar. Em Cristo Jesus, a visão divina é restaurada em nossa vida. Assim, somos movidos pelo Espírito Santo para que procuremos a semelhança de Cristo. Então, dessa maneira, não seremos roubados, enganados, defraudados por Satanás. Deus age em nossa vida, igreja, para que tenhamos a nossa visão restaurada, com o propósito de que sejamos semelhantes a Cristo. Somos falhos, somos imperfeitos, continuamos pecadores, porém pecadores que não conseguem mais viver na prática do pecado. O único bom foi o Senhor, o único bom. Não se ache melhor do que o seu próximo, nunca isso, não. Estamos no mesmo patamar, mas em Cristo Jesus, o nosso olhar está fixo nele. As nossas palavras e atitudes têm que ser diferentes. Os nossos projetos precisam ser diferentes. A nossa dependência ao Senhor, ela precisa ser contínua e crescente. Dependendo a cada dia mais. Confiando a cada dia mais no Senhor. No nome de Jesus. Amém. Fiquemos de pé. Pai, pela oportunidade de mais uma vez ministrar a Tua palavra.
possamos verdadeiramente colocar essa palavra em prática em nosso viver diário. Te louvamos e te adoramos. No nome santo e poderoso de Jesus. Amém.